Já parou para pensar como uma empresa que começou dentro de uma garagem, com recursos limitados, ideias consideradas ousadas demais para a época, e tudo isso praticamente com nenhuma estrutura corporativa, e mesmo assim, conseguiu se tornar uma das maiores potências financeiras do planeta, influenciando não apenas a tecnologia, mas o comportamento humano, o consumo digital e até a forma como as pessoas se conectam com o mundo ao redor? Porque se você olhar com atenção, vai perceber que a Apple nunca jogou o mesmo jogo das outras empresas, senão ela só seria mais uma concorrente, concorda? Por isso que no vídeo de hoje, iremos entender sobre a origem da empresa até os dias atuais, e de como a Apple chegou até onde ela chegou, e as estratégias que foram utilizadas. Ela não competiu apenas com produtos, foi muito além disso. Nos acompanhe para mais detalhes, e se surpreenda. Assim como todas as maiores empresas e marcas, a Apple competiu o tempo todo, mas acima de tudo, com estratégia e percepção. A história começa em 1976, quando Steve Jobs, junto com Steve Wozniak e Ronald Wayne, funda a Apple dentro de uma garagem na Califórnia, dentro de um ambiente totalmente improvisado, que à primeira vista não parecia sugerir nada de extraordinário, mas que carregava algo que não pode ser medido em números naquele momento. Entre o grupo, a visão, inquietação e uma vontade quase obsessiva de criar algo diferente do que já existia sempre, foi o foco, encarando todos os obstáculos como sempre estrategicamente, para se sobressair de alguma forma. O primeiro produto do grupo, o Apple I, lançado ainda em 1976, não era um computador completo como conhecemos hoje, mas sim, uma placa-mãe, vendida para entusiastas em eletrônica e hardware, o que já mostra um detalhe interessante, e muitas vezes ignorado, para quem está de fora. A Apple não começou tentando agradar o grande público, ela começou atendendo um nicho extremamente específico, o que, estrategicamente, permitiu validar ideias antes de escalar, de acordo com o foco de crescimento da marca ligada ao público-alvo. Em 1977, com o lançamento do Apple II, a empresa começa a ganhar mais visibilidade real no mercado, apresentando um computador mais acessível e funcional, o que marca um dos primeiros momentos em que tecnologia começa a se aproximar do consumidor comum, além dos entusiastas de início. E aqui já surge um padrão que se repetiria ao longo de toda a trajetória da empresa, que, se reparar, é simplificar o complexo para alcançar mais pessoas, tornando menos complexo ainda para a época. Isso introduziu aos poucos a tecnologia na sociedade, mesmo que estrategicamente e silenciosamente percebem. Mas o que pouca gente realmente percebe é que, mesmo nesse início sem certeza de ser promissor, existia um elemento que diferenciava a Apple de outras empresas de tecnologia: a obsessão, principalmente de Steve Jobs, por experiência, design e detalhe. Mesmo dando certo ou errado, era algo que na época não era prioridade para a maioria das companhias, que focam quase exclusivamente apenas em desempenho técnico, mas ele nunca desistiu, e estudou todos os elementos negativos e positivos, buscando sempre estar um degrau acima. Agora, vamos avançar para o ano de 1984, onde a Apple lança o famoso Macintosh, um dos primeiros computadores pessoais com interface gráfica e mouse adaptado, algo realmente revolucionário para a época, e que foi apresentado ao mundo como um dos aparelhos comerciais mais icônicos da história, exibido até durante o Super Bowl, posicionando a Apple não apenas como uma empresa de tecnologia, mas como uma força cultural e pioneira em tecnologia e inovação, desafiando padrões estabelecidos entre os concorrentes e criando uma narrativa de rebeldia contra o considerado convencional para a época, principalmente. Mas veja bem, nem tudo seguiu um caminho linear, e isso é aprendizado para nós, compreenda. Em 1985, ocorreu um dos episódios mais surpreendentes e contraditórios da história empresarial. Steve Jobs é afastado da própria empresa que ajudou a criar, após conflitos internos com a diretoria, o que revela um ponto importante sobre o mundo corporativo. A visão e gestão nem sempre caminham juntas, e esse afastamento, que poderia ter representado o fim de uma trajetória, na verdade se tornaria um dos momentos mais importantes da história da Apple, se não fosse exatamente por Jobs e sua insistência. Durante esse período fora da empresa, Jobs fundou a Next, com sua experiência em questão de tempo. Ele adquire a Pixar, movimentos que à primeira vista pareciam desconectados, mas que mais tarde se mostraram fundamentais, tanto do ponto de vista tecnológico quanto estratégico, reforçando a ideia de que, no mundo dos negócios, experiências paralelas podem gerar vantagens competitivas inesperadas. Isso é um exemplo claro de como o jogo realmente funciona. Observe. Enquanto isso, a Apple, sem sua principalmente criativa, que era Steve Jobs, começa a perder relevância.
enfrentando dificuldades financeiras e uma queda significativa em inovação ao longo dos anos seguintes, o que culmina em uma situação crítica na década de 1990, quando a empresa estava à beira do colapso. E imagino que vocês já sacaram do porquê, não é? Pois é aqui que a história toma um rumo quase que cinematográfico. Em 1997, Steve Jobs finalmente retorna à Apple, após a aquisição da Next, e encontra uma empresa totalmente desorganizada, com uma linha de produtos confusa, e sem objetivo e direção clara. E é nesse momento que ele toma uma das decisões mais importantes da história da empresa. Ele analisa a situação e estuda a melhor opção para ajeitar as coisas e voltar ao topo. Agora sabe qual foi a primeira atitude de Jobs? Apenas simplificar tudo. Primeiramente, ele reduz drasticamente o número de produtos, foca mais no essencial e redefine completamente a estratégia da empresa, demonstrando algo que poucos líderes conseguem fazer, que foi eliminar o excesso para fortalecer o que realmente importa. Estratégias de quem entende do negócio. Percebem a falta que faz alguém que compreende o jogo dos negócios financeiros? Independente do tipo de empresa, o jogo é o mesmo. Agora em 1998, a Apple lança o iMac, um computador com design inovador, cores vibrantes, e uma proposta completamente diferente do padrão da época, marcando o início de uma nova fase, onde tecnologia e estética passam a caminhar juntas de forma inseparável, chamando a atenção de todos na época. Mas o verdadeiro ponto de virada tecnológica em produtos acontece em 2001, com o lançamento do iPod, que não apenas redefine a forma como as pessoas consomem música, mas também inaugura uma nova era para a empresa, que passa a expandir sua atuação além dos computadores, entrando no universo do entretenimento digital, com uma proposta integrada, sólida e interessante. Logo, uma real proposta inteligente, degrau por degrau, subindo novamente a Apple dentro do mercado, sempre diferenciada. E então chegamos a 2007, um dos anos mais importantes da história moderna da tecnologia. Steve Jobs, preparado como sempre, sobe ao palco e apresenta o legítimo iPhone. Mas vejam bem, ele não apresenta o produto como um simples celular, ele apresenta como 3 produtos em um. Um iPod, um telefone e um dispositivo de internet integrado, algo novamente inovador e muito bem projetado. E naquele momento, sem exageros, meus amigos, o mundo mudou. Is a revolutionary mobile app. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. O iPhone não se tornou apenas um produto para seus consumidores, foi realmente uma redefinição tecnológica completa dentro do mercado digital, ligado aos costumes modernos. E aqui, amigos, entra um dos maiores truques estratégicos da Apple. A marca não cria apenas produtos, cria categorias estrategicamente diferenciadas, de acordo com a necessidade do mercado digital. E quem cria a categoria melhor aplicada, dentro do jogo, acaba por definir as regras. Nos anos seguintes, a empresa continua expandindo suas categorias com lançamentos como o iPad, em 2010, consolidando e firmando ainda mais sua presença global, e fortalecendo um modelo de negócio baseado em integração total entre hardware, software e serviços, algo que cria uma barreira extremamente difícil de ser replicada por concorrentes. Outro ponto que merece atenção é a capacidade da Apple de transformar lançamentos em eventos globais, criando expectativa, desejo e engajamento de forma quase que natural, algo que vai muito além do marketing tradicional e se aproxima de um fenômeno cultural. Após a morte de Steve Jobs em 2011, muitos acreditaram que a Apple perderia sua essência, mas sob a liderança de Tim Cook, a empresa não apenas manteve sua relevância, como também alcançou novos patamares financeiros, tornando-se, em 2018, a primeira empresa de capital aberto a atingir um valor de mercado de $1 trilhão. Incrível, não é? Hoje, a Apple não é apenas uma empresa de tecnologia, ela é um ecossistema digital, digno de reverência. Um conjunto de produtos, serviços e experiências interligadas que criam fidelidade, retenção e recorrência ao público de forma altamente eficiente.
E talvez a maior lição dessa história não esteja nos números impressionantes, nem nos produtos revolucionários, mas na forma como a empresa construiu valor ao longo do tempo, entendendo que no mundo moderno, o que realmente diferencia não é apenas o que você vende, mas como as pessoas percebem o que você oferece. E agora, depois de tudo isso, eu quero te deixar com uma simples reflexão. Quantas das empresas que você conhece hoje estão tentando competir por preços e atenção, enquanto outras estão silenciosamente construindo percepção? Porque entender a Apple não é apenas entender tecnologia, é entender estratégia. Isso é cativante, não é? Entender seu posicionamento no decorrer do tempo, e principalmente entender como o valor é criado na mente das pessoas. E quando você começa a enxergar isso, você não apenas consome diferente, você pensa diferente, e talvez invista diferente em seus planos e negócios também. Por isso estamos aqui, meus amigos, somos o canal Reinveste, e se curtiram o vídeo de hoje, deixem aquele joinha para nos ajudar. Se inscreva no canal para novas dicas e estratégias financeiras. Comente abaixo qual sua opinião sobre a visão estratégica de Steve Jobs e qual parte mais gostaram do vídeo. Por hoje, é só, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.